A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para tua vida. E eu venho trazendo a gloriosa mensagem da parte do Senhor para minha e para a tua reflexão. E hoje, eu quero que você reflita no que está aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías, ele relata com precisão, ele relata com muita beleza, e esclarece como foi, esclarece e nos dá uma dimensão do sacrifício de Jesus pela nossa vida. O capítulo 53 de Isaías, ele nos faz refletir no peso, na importância, na dimensão desse sacrifício. E eu quero que você acompanhe comigo, se puder. Eu ia pegar só alguns versículos, mas eu decidi aqui que eu vou ler tudo, tá? Começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Meus amados, o capítulo 53 de Isaías nos mostra o quão importante, o quão grandioso foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aqui ele fala como ele foi humilhado, como ele foi desprezado. Mas foi por mim e por você. Todos andávamos desgarrados como ovelhas. Já naquele tempo, muitos não aceitavam, muitos o humilhavam, muitos os injuriavam. E ainda hoje, assim acontece. Muitos se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quantas vezes erramos e erramos insistentemente, mas ainda assim, o Senhor ele nos concede chances todos os dias, oportunidades infinitas de nos consertarmos, oportunidades infinitas de nos voltarmos para Ele, de consertarmos os nossos caminhos e andarmos na presença dEle. E o seu amor infinito, a sua graça infinita, que a todo momento nos concede uma nova oportunidade. Porque se não fosse por aquele sacrifício que o Senhor carregou na cruz, nós todos já estaríamos condenados. Mas foi por conta daquele sacrifício, de tudo que o Senhor passou por nós naquela cruz, cada chicotada, cada açoite, cada humilhação, isso era para ser nas minhas costas, isso era para ser nas tuas. Mas o Senhor, Ele levou sobre si. Ele nos dá uma nova chance a cada dia, para que nós pudéssemos ter vida. Esse sacrifício que Ele lançou naquela cruz, esse sacrifício que Ele viveu no Calvário, foi para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Para que nos livrássemos do juízo da condenação eterna. Para que pudéssemos então ter uma chance através dele, através de Jesus Cristo, para nos salvar. Porque se não fosse por isso, nós estaríamos todos condenados, desde o pecado inicial. O homem carrega sobre si o pecado, a maldição do pecado original. E a tendência da nossa carne, a nossa tendência é pecaminosa. O instinto é pecar, é errar continuamente. Mas a graça do Senhor que derramada sobre nós todos os dias é que nos ajuda, nos fortalece. E todos os dias nós temos que pedir graças ao Senhor. Tem uma nota aqui na minha Bíblia, que ela é um pouquinho longa, mas eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim:
O capítulo 53 de Isaías é inquestionavelmente o mais belo, esclarecedor e completo texto bíblico referente à natureza vicária e expiatória da morte de Cristo. Os conceitos nele expressos de um inocente sendo conduzido a juízo de maneira cruel, violenta, injusta, condenado ilegalmente e submetido à pena capital por crimes alheios, mesmo depois de ter a sua inocência declarada 3 vezes pelo corrupto e imoral juiz romano. Opõe-se frontalmente até mesmo aos mais acanhados conceitos da justiça e da decência. Ressalta aos olhos e perturba a mente a menção de que ao Pai agradou moê-lo, levando-nos à conclusão de que para compreender a expiação é preciso usar não apenas a cabeça, mas também o coração. Quando isso acontece, corações são enternecidos, vidas são transformadas. E confirmada é a razão de tamanha coragem e disposição. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que fala aqui no versículo 11. Quando lá no Getsêmani, em extrema angústia, Jesus suplicou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Ele demonstrava ser tão suscetível aos sofrimentos e angústias da alma quanto qualquer outro descendente de Adão. E Satanás sabia disso e procurou fazer de tudo para que ele desistisse. Naquelas horas de tentação, Jesus permitiu que a sua mente olhasse para o passado. Então lembrou-se de muitos que morreram crendo na promessa feita no Éden. Foram homens e mulheres que confiantemente renunciaram os seus caminhos de pecado e apegaram-se à esperança. Por eles, ele não iria desistir. Olhando para o futuro, Jesus viu quantos mais o aceitariam como seu Salvador e se apegariam a ele como a única esperança de suas vidas. E essas almas lhe eram muito caras para que ele desistisse de salvá-las. Por ver o fruto do trabalho da sua alma, que é você, que sou eu, ele então não desistiu. Ali ele viu você e viu a mim. E ele não desistiu de salvar-nos. Então não desista dele. Não decepcione. Ame-o. Porque ele nos amou primeiro. E é um amor tão grande. É um amor tão maravilhoso. É um amor tão infinito. Que apesar de todas as nossas imperfeições, ele continua a nos amar. É um amor tão grande, tão maravilhoso, que todos os dias ele está lá de olhos, ouvidos e mãos estendidas para nos ajudar, para nos perdoar, para nos amar. Então reflita, porque aquele sacrifício não foi em vão. Ele nos amou primeiro. E ele está nos dando novas chances todos os dias. Todos os dias. Reflita nisso. E que Deus te abençoe.